E aí, conectados, tudo bom com vocês? Não, vocês não estão na sexta, vocês estão na quarta-feira, eu enganei vocês, né? Não, gente, é o seguinte, a gente vai começar a postar aqui pra vocês um episódio extra aí do Nação Cast, toda quarta-feira. A partir dali das 6 horas da tarde vai estar disponível um novo episódio para vocês, nesse formato aqui, gravado, tá? A gente vai trazer convidados aqui, como o nosso convidado de hoje, muito especial, pra gente conversar sobre diversos assuntos aqui. Vocês já sabem que a gente busca muito pelo aperfeiçoamento do conteúdo que a gente tem produzido aqui para vocês, para agregar vocês, para transformar de alguma forma a vida de vocês, o conhecimento de vocês. E, gente, o episódio de sexta-feira, ele vai continuar, tá? Só que às vezes tem e às vezes não, porque é um episódio ao vivo que a gente faz e depende muito da agenda dos nossos pastores. E assim, gente, para você saber se nós vamos estar ao vivo ou não, eu preciso que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque nem sempre nós estaremos, mas talvez nós estaremos e você não vai ficar sabendo se você não ativar o sininho das notificações. Então, toda quarta-feira nós vamos ter um episódio novo gravado aqui, tá? E sexta-feira você precisa ficar antenado aí no canal para você receber a notificação e saber se nós estamos ao vivo ou não, tá bom? Então, na dúvida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E eu já vou pedir para você também dá o like aqui, dê o joinha nesse episódio, porque esse episódio aqui também vai ser tremendo. A gente tem muita coisa aqui para conversar. E, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de comentar, vamos pro papo agora e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Bora lá. Evangelista Alex Alexandre, eu descobri isso agora, gente, é Alex Alexandre, eu achei que era só Alex porque era Alexandre, mas é os dois, né? Os dois. Bacana. Os dois nomes, o Alex e depois o Alexandre, sempre tem eu sempre tenho que ficar explicando, qualquer lugar que eu vou, Alex Alexandre, não, Alex Alexandre, Alexandre, não, é Alex e depois o Alexandre. Legal, é diferente, né? É mais ou menos como o meu, só que o meu problema é que é difícil de falar e aí eu tenho que estar soletrando pro pessoal. Mas, gente, o evangelista Alex, ele é evangelista, né? E também é um empreendedor. E hoje a gente vai bater um papo com ele aqui, porque tem bastante coisa que a gente pode conversar com ele aqui e que vai agregar muito às nossas vidas aqui. E só que eu queria começar com aquela pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Como foi a sua conversão, evangelista? Como foi esse encontro com Jesus? Porque você também é cristão, né? Sim. Então, como que foi esse processo aí na sua vida? Então, esse processo já veio em 2007 na minha vida. Então, eu tinha lá para os meus 16, 17 anos de idade, né? Onde eu trabalhava com um cristão. E esse cristão sempre vinha me evangelizando, né? Sempre falando de Jesus, sempre falando da palavra de Deus, me convidando para ir nas igrejas, né? Mas sempre muito sábio, assim, sabe? Na hora certa ele convidava, na hora certa ele falava de Jesus, nada de querer empurrar, né? Sim. Porque uma das coisas que nos assusta é quando o cristão quer empurrar de goela abaixo a Jesus. Ele não, ele foi muito prudente, na hora certa ele foi usado por Deus, né? Me contando testemunho. Que o missionário tinha falado com a mulher dele dentro do mercado, estava eles passeando dentro do mercado, e o missionário veio falar com eles, falando que Deus estava curando o ventre dela. Eu nem sabia, ela estava com câncer. E eles foram fazer esse exame, e esse exame deu que não tinha mais o câncer. E daí o restante da história, que depois que esse missionário falou, esse missionário falou para ele, tem um rapaz que trabalha contigo, assim, que era eu. Ele falou, Alex, ele falou, esse jovem mesmo. Deus tem um projeto na vida dele e Deus tem uma grande obra para fazer na vida dele. Então, Deus te colocou tu lá para tu ganhar ele para Jesus. E ele, quando falou isso para mim, meio que o Espírito Santo mesmo já me convenceu, né? Uau. De ir no culto com ele. Fui no culto com ele. E naquela noite interessante é que a mensagem que o pastor pregou, agora Rodinei alguma coisa, ele é de Floripa. E esse pastor, ele tem
Ele tem loja de móveis, né? Na época ele tinha loja de móveis, mais de uma loja de móveis, segundo o testemunho dele. E ele pregando sobre Abraão, pai da fé, que lá começou a me dar uma convicção, sabe? Das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, que Deus tem para nossas vidas. Então me levando uma realidade totalmente diferente da minha que eu vivia na época. E eu me lembro que quando ele fez o apelo para Jesus, quem queria aceitar Jesus, lógico que eu não iria. Fiquei lá firme. Eu via que o meu pai da fé lá, o Marcelo, olhava para mim e eu meio que disfarçava. De repente uma irmã que estava na frente virou para mim, apontou o dedo no meu nariz, falou em línguas estranhas, falou: vai lá na frente que Deus quer falar contigo. Então meu pai da fé me pegou pela mão e me levou para frente. Isso na Assembleia de Deus sede de Camboriú, né? E me levando lá na frente, de repente desceu um pastor que estava lá em cima marchando, falando em outras línguas, e veio até mim falando da minha vida e fazendo as promessas de Deus sobre a minha vida. Então depois daquele dia eu me rendi a Jesus. Lógico, teve processo de eu ficar fraco, de eu ficar triste, desanimado, depois voltar, e Deus sempre lapidando o vaso, né? Preparando aquilo que Deus tinha para fazer, e sempre Deus com promessas de abençoar. Então meu primeiro contato foi ali. Bacana. Teus pais, eles não eram evangélicos? Não. E qual que é a igreja que você pertence hoje? Hoje eu sou da Assembleia de Deus Madureira, já há 13 anos. Madureira. Qual que é o pastor? Pastor Adilson Pereira. Adilson Pereira. Vamos trazer ele aqui também na Soquei. Conversar aqui. Muito bacana, né, gente? A gente sempre pergunta pro pessoal que vem aqui, porque a gente tem uma história, né? Todos nós temos uma história com Jesus, como a gente... né? Tem um início, né? E é muito bacana que cada pessoa tem a sua... vamos dizer assim, sua história particular, né? Como que aconteceu isso, como foi isso. E é muito interessante. E, como a gente disse, é um processo, né? E aceitar Jesus, ou crer em Jesus, né? Que na verdade é Jesus que nos aceita, né? Mas crer em Cristo, crer em Jesus é a primeira etapa, né? E para ti depois ali, por exemplo, para você começar a entender o que Cristo queria da tua vida, o que você precisaria fazer no reino de Deus, como que foi isso? Você logo já de cara já entendeu o que era para você fazer? Hoje você é evangelista, logo de cara você já entendeu que era esse o teu chamado? Como que foi se desenvolvendo isso na sua vida, na sua caminhada? Sim, já desde... De muito cedo na minha convenção, né, com 6 meses, 7 meses de convertido, eu já estava pregando a palavra de Deus. E Deus tinha feito essa promessa, né, e Deus dava oportunidade para mim pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, né? Sim. Mas entender realmente aquilo que Deus queria para minha vida, entender que Deus não queria que eu fosse igual fulano, mas sim que Deus tinha um ministério diferente para minha vida. Eu vou te dizer que foi agora depois da pandemia que eu comecei a entender realmente a forma que Deus quer me usar, sabe? Então, desde 2007, quando eu aceitei Jesus, até 2017, do início ali em 2018, né? Eu estava vivendo assim, me imaginando eu na vida do outro. E sem entender aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Então, somente depois mesmo que veio a pandemia, que eu comecei, Deus estar lá assim, e eu entender que o que Deus quer na minha vida não é que eu seja o eco de alguém, né? A voz de alguém, a repetição de alguém falando, mas sim que Deus tem algo novo para minha vida. E desde o início, quando eu aceitei Jesus, Deus sempre levantava profeta falando que Deus me daria coisas o qual eu não tinha dado para nenhum outro pregador. E eu sempre nos meus estudos da palavra, sempre vi uns estalos diferentes, sabe? Mas eu nunca tive coragem de jogar isso para fora. Esses estalos, esses start que vinham assim da palavra de Deus, nunca tinha coragem, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Então, para mim, era muito mais confortável falar alguma coisa que alguém já falou, que eu tinha certeza que estava validado. É verdade. Do que eu falar algo novo, entendeu? Exatamente. Então, somente naquele período da pandemia, quando a igreja voltou, eu comecei a dar uns starts, sabe? Daquilo que Deus me dava, comecei a soltar a palavra da forma que Deus me dá. E não me preocupando de querer ser um eco, mas sim entender que Deus quer que eu seja uma voz, que eu posso fazer a diferença através daquilo que Deus me deu na minha mão para me fazer. É como se você tivesse a oportunidade de consultar direto na fonte, né? Sim. E tu não precisar de um intermediário para isso. Não que seja errado, né? A gente ter referências, né? Ou a gente ser discipulado por alguém. Até
Tem pessoas até que criticam isso. Ah, mas tu prega que nem fulano de tal. Mas você tem que entender que, tipo, quando a gente tem alguém que para nós é uma referência, a gente às vezes acaba se tornando semelhante àquela pessoa, a maneira de falar, né? Então, vamos pegar, por exemplo, pro discipulado, né? A partir do momento que você começa a aparecer com o seu discipulador, é porque o teu discipulador, ele tá tendo sucesso naquilo que ele tá fazendo. Sim. Porque você acaba se tornando semelhante a ele. Só que chega um momento que vai ter algo, um ponto ali que vai te diferenciar dele, que vai te dar aquela exclusividade. Sim. Né? E por essa preparação que você teve ali, né? E você vai ter a liberdade. Não, agora chegou o meu momento de encarar o desafio que Deus está me propondo. E de como você disse, dar a cara a tapa realmente por aquilo que você acredita, né? Sim, e assim, o legal é que o modelar alguém não é errado, é certo. Sim. Porque todo mundo começa modelando alguém, se espelhando Claro. alguém, né? Olhando para alguém, isso é legal. Mas o mais legal é quando começa a vir as revelações e tu poder entregar aquilo que Deus realmente te deu, sabe? Isso. Que não está em livro. Exatamente. Há tempo atrás, nós estávamos numa viagem indo para um evento de jovem. O jovem me perguntava onde é que eu tirei, onde é que eu tinha tirado certos pontos da palavra de Deus para pregar sobre Davi. Onde é que eu tinha tirado, qual livro que eu tinha visto? Eu falei, um livro. Né? Foi Deus que veio na minha mente, foi Deus que me deu. Entregando. Né? E isso é muito legal. E, lógico, tudo com base da palavra, né? Base da Bíblia, Sim, claro. pela Bíblia. Não é nada, algo que está fora da Bíblia, mas uma revelação que, às vezes, a própria palavra está lá, mas às vezes que o pregador não observa. Igual quando Davi foi lá derrotar o gigante Golias, a palavra vai dizer que ele escolheu 5 pedras. Então, muitas vezes a gente prega dizendo que pegou 5 pedras. E pegar é diferente de escolher. Escolher é diferente de pegar. É verdade. Entendeu? Ele escolheu. Então, ali eu já vejo o ponto de Davi, que Davi não fez de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Apesar que a ferramenta que ele tinha era a funda, que ele sabia usar, e a pedra, mas ele não pegou de qualquer jeito a pedra. Sim. E esse é o erro de muito cristão, que tudo que vai fazer, procura fazer de qualquer jeito. Então, por isso que a vez não vence batalha, entendeu? Então, escolher é diferente de pegar. Se o cristão começar a observar a história de Davi, ver que Davi não fez de qualquer jeito. Ele escolheu. Então, às vezes, é melhor a gente perder um pouquinho de tempo para escolher as pedras que nós vamos usar, Sim. do que sair pegando qualquer coisa que vem na frente e fazendo de qualquer jeito, sabe? Eu não digo da gente começar nas condições que a gente tem. Isso. É diferente. É diferente. A gente começa com condições que a gente tem, mas escolhendo o melhor que a gente tem para fazer, entendeu? Eu acho que até, se eu não me engano, é o Mário Sérgio Cortella que fala, né, sobre a excelência, né? A excelência. Né, que a excelência não é você... eu sempre falo aqui em relação a equipamentos, como a gente trabalha com bastante com isso, não é você começar com a melhor câmera, né? Não é você começar com a câmera mais cara, você começar com o microfone mais caro, mas é você começar com aquilo que você tem em mãos hoje para fazer. Dando melhor. E quando você tiver a possibilidade, a oportunidade de melhorar aquilo, você vai fazer. Né? Então, e isso é muito, muito bacana, né, Evangelista, que a gente vê essa questão evoluindo dentro das igrejas, né? Eu quando me converti, logo que eu me converti, eu já fui para a mídia da igreja. Aí daí eu comecei a aprender lá a mexer no som, comecei, né, a fazer as coisas lá, e aí eu já comecei a notar isso, que a gente infelizmente ainda tem um restício disso, dessa mentalidade, faz de qualquer jeito, né? E a excelência é uma maneira de nós manifestarmos a presença de Deus no ambiente, né? Quando você chega em um lugar onde você é encharcado com essa excelência, você é constrangido com essa excelência, você já sente a presença de Deus. Sim. Porque você está vendo que existem pessoas ali que foram mudadas, transformadas a mentalidade dela a ponto de entender que para Jesus não é o mais ou menos, para Jesus é o melhor. Sim. Então eu vou me capacitar, eu vou fazer treinamento, eu vou investir na medida das minhas condições, obviamente, mas eu sempre vou estar lutando, evoluindo, né? E para se aperfeiçoar, né?
Exatamente, por exemplo, a questão de pregar a palavra de Deus, né? Que a gente sempre fala isso. De você estudar, de você procurar. Obviamente, a gente não tá falando que você não deve orar, você tem que orar, você ora, você busca em Deus, mas você estudar e você se aprofundar e tentar fazer aquela leitura bíblica ali, procurando os pontos que ninguém nunca viu, né? Sim. E conforme tu vai lendo, Deus vai mostrando pra ti, né? Com a orientação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vai dando Deus, né? O Espírito Santo que vai dando a revelação ali, Sim. vai dando os detalhes pra gente, né? Isso. E às vezes a gente se colocou muito no, vamos dizer assim, no modo operante, no modo automático, né? Aí, tá dando certo lá daquele jeito, vamos continuar fazendo daquele jeito, mas às vezes Deus, ele quer mudar um pouco, né? E quer te usar de uma forma diferente, justamente porque é assim que funciona. E se você não tiver sensível a essa voz, você citou aí Davi, por exemplo, né? Tem aquele episódio que Davi tava levando a Arca da Aliança, né, novamente para Jerusalém. E eu acho, eu amo muito a sensibilidade de Davi. Por quê? Porque, o cara era rei. Falou que ia fazer um projeto. O negócio é o seguinte, vou lá buscar a Arca da Aliança. Prometeu para todo mundo que ele ia voltar com a Arca. De repente, lá no meio do processo, um cara morre, tem alguma coisa errada. Os bois tropeçam, não, tem alguma coisa errada. Vamos parar o projeto na metade. E ele não se importou, ele não teve assim o orgulho de achar que por ele ser rei, ele não poderia voltar pro palácio com a vergonha de não ter concretizado aquilo que ele tinha se proposto a fazer. Sim. O que ele primeiro pensou? Não, primeiro eu tenho que pensar o que está acontecendo que não estou conseguindo cumprir com êxito o projeto que eu me propus, o desafio que eu me propus. Então primeiro eu vou me preocupar com a opinião de Deus. E ele não se preocupou com a vergonha que isso poderia vir sobre o reinado dele. Né? As pessoas até mesmo tirando sarro da cara, falou que ia lá, ia fazer e agora tá voltando de mãos abanando, entendeu? Então eu acho que é muito disso, de a gente entender que sobre a excelência também, né? Que é muito mais importante nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo está sendo recebido por Deus, Deus está se agradando, do que nós se importarmos com a opinião das pessoas que estão à nossa volta, que muitas das vezes não entende, né? Aquilo que foi nos mostrado para realizar, né? É muito, muito bacana essa Isso aí é um também. Ponto muito interessante, porque Davi deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, isso, né, onde Deus abençoou a casa de Obed-edom. Então ali a gente já consegue ver o propósito de Deus. Sim. Né? Por mais que estava levando da maneira errada, Davi teve que deixar, mas deixou lá na casa, a casa Sim. foi abençoada. E quando Davi soube que estava sendo abençoado, ele falou, não, preciso continuar meu projeto. Mas daí Davi já estava com a orientação certa. Porque como fazia muito tempo, né, que a Arca da Aliança já não estava mais o povo de Israel, o povo de Israel já não sabia mais como carregar a Arca da Aliança. Sim. Então Davi, na sua sensibilidade, pensou que estava fazendo o melhor, botando em carro de bois. Era o melhor que Davi pensou que estava fazendo. Mas não era aquilo que Deus tinha falado, né? Então daí Davi, depois que foi lá, voltou para Jerusalém, mão vazia, coisa, pôde meditar um pouquinho. Como é que o Levítico manda? Como é que a Torá manda carregar a Arca da Aliança, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Como é que a Torá manda lá em Levítico? Como é que manda carregar a Arca da Aliança? Como é que os sacerdotes têm que carregar? Como é que tem que ser levado? E aí tu vê a humildade do rei. Sim. Né? Porque, né, a gente poderia analisar da seguinte forma: Deus não quer que eu traga a presença dele novamente para cá? Sim. Entendeu? Ele poderia entrar em parafuso aí e dizer assim, não, peraí, né? Eu posso querer insistir da maneira que eu tava levando e vamos dizer assim, empurrando com a barriga, fechar os olhos pro que tá acontecendo, bora, vamos indo, entendeu? Ou eu posso simplesmente, não, vamos talvez esse seja um sinal de que não é dessa maneira pra gente fazer. Então, às vezes, falta muito dessa humildade nossa de entender. Às vezes, a gente tá passando por uma situação na nossa vida que
esteja uma complicação, uma dificuldade, e a gente acha, não, isso aí é porque o inimigo não quer que eu faça, não quer que eu progrida, e a gente não tem essa humildade de parar, não, será que não é eu que estou fazendo da forma errada? Sim. A gente não tem essa humildade muitas das vezes, né? E põe a culpa em Deus. Isso. Deus não quer. Isso. E é uma prepotência muito grande, porque daí a gente meio que diz assim, é como se nós estivéssemos falando para Deus de que eu sei tudo, eu sei a maneira certa para se fazer, e o quem tá errado é Deus, entendeu? Sim. Que não tá me guardando, que não tá me protegendo. E aí eu vou e faço quebra-cara, né? Mas, cara, você pode estar errado, e na maioria das vezes a gente está errado. Então a gente tem que ter essa humildade, né? De parar e analisar e meditar, né? Não, vamos dar uma pausa, vamos ver o que está acontecendo. E aí depois eu venho e continuo. Que pausar não quer dizer que você vai parar, ou você vai desistir, né? Sim. Pausar é um movimento importante, né? É um momento de refletir aquilo que está fazendo, de respirar, de tomar um ar, né? De poder sentir um pouquinho mais a presença de Deus. Porque no momento que a gente dá uma parada, é essencial para nossa vida também. É. O parar é o essencial. Isso. Nossa vida não é somente a correria do dia a dia, não é somente o trabalho, mas tem momento que a gente tem que entender, tem que dar uma respirada, entender o que realmente Deus quer fazer. Entende? Então eu entendo que no momento que meus negócios não tá indo da maneira que eu quero, eu entendo que Deus tem algo maior, que Deus tem algo novo para fazer. Então é o momento de eu respirar, entender o que Deus quer fazer nesse processo, né, para poder depois executar melhor e ter a coragem de continuar depois. Isso. A grande, agora abrir um parênteses aqui rapidinho, a grande maioria dos evangélicos começa alguma coisa e para exatamente por causa disso. Porque eu conheço pessoas que começaram um negócio bacana, eu olhando o negócio pensando, pô, isso aí vai dar muito certo. E porque não tá vendendo a quantidade que queria que vendesse, dando o lucro que queria, achando que não era de Deus o negócio. Mas na verdade não é que não era de Deus, é porque tem um processo ali pro negócio poder crescer, sabe? Tem que dar uma paradinha, uma respirada e conseguir entender um pouquinho mais sobre o negócio, poder estudar um pouquinho mais sobre o negócio, sabe? Há anos atrás, quando eu iniciei com o prótese capilar, teve um momento de eu me ajoelhar e chorar de desespero, sabe? Sim. Por não estar conseguindo desenvolver o negócio do jeito que eu queria desenvolver, sabe? Mas eu não desistia, eu respirava, falava com Deus, né? Assim, botava na mão de Deus e ia pesquisar, ia estudar um pouquinho mais como é que eu deveria fazer. E é exatamente o que Davi fez. Isso. Davi estudou como é que tem que carregar a arca da aliança. E tudo na nossa vida tem que ser assim, sabe? Tudo que a gente botar a mão para fazer, a gente tem que ter um momento de pausa, um momento de parar, conversar com Deus, porque a gente serve a Deus. Então a gente tem que botar Deus em tudo em nossa vida e entender que Deus está no controle de tudo e Deus quer nos abençoar. Verdade. Até essa semana passada eu vi uma frase que é bem bacana, que é exatamente isso. A gente às vezes vai orar, mas a gente ora como se a nossa oração fosse necessária para que Deus prepare a nossa bênção. Mas a nossa bênção já está preparada, né? O que Deus está fazendo é nos preparando para a bênção, né? Então, Deus ele não é um Deus que prepara a bênção, mas é um Deus que nos prepara para a bênção. Então é exatamente isso, essa questão, às vezes as coisas não estão fluindo como você esperava ou como a gente espera, porque esse processo é onde Deus está nos preparando para aquilo que já está pronto. Então não é que, é como o irmão o evangelista deu o exemplo do negócio, né? Não é que o teu negócio, ele não vá vingar, ou ele não vai dar certo, ou não esteja nas mãos de Deus, não é isso. É que nesse processo Deus ele está preparando você, como o irmão mesmo disse, foi lá e pesquisou, foi estudar. Talvez se já tivesse dado certo, não ia estudar, você não ia estar pronto. E aí você ia receber, você não ia conseguir administrar aquilo ali, você ia fechar, você ia quebrar. Mas porque você teve essa preparação, esse processo, agora você está em mãos da tua bênção e você está sabendo ali administrar, entendeu? Então é muito interessante essa frase que eu vi essa semana. Bom, já que a gente tocou no assunto de negócios, né, o evangelista Alexandre, antes de a gente falar dessa parte,
Eu queria ouvir de ti uma definição. Você é evangelista. Sim. Na tua visão, o que é um evangelista? O que faz um evangelista? Evangelista evangeliza, né? A alma, né? Mas muitas vezes a gente, por ser evangelista, é criticado porque não está na rua. Muitas vezes a pessoa pensa, evangelista tem que estar na rua. Mas só que tem várias maneiras de ganhar as vidas, né? Sim. Dentro do meu trabalho eu consigo falar de Jesus, né? Onde eu estou trabalhando eu consigo falar da palavra de Deus. Em tudo aquilo que eu faço eu consigo botar Deus, mostrar Deus para as pessoas, apresentar Deus para as pessoas. Hoje o interessante é que eu não preciso falar diretamente de Jesus, mas a pessoa vê a diferença, sabe? Então, quando alguém está precisando de alguma coisa, às vezes até ali mesmo no trabalho, igual aconteceu um tempo atrás, o rapaz veio para mim, tu vai na igreja, né? Tu é evangélico? Sim, sou evangélico. Pois é, eu preciso fazer uma visita. E foi visitar, porque ele viu de mim, não precisa ficar falando, sabe? Ele sabia qual era. Mas no momento certo, na necessidade dele, me procurou e eu pude mostrar o caminho para ele. Então, eu acho que evangelista, lógico, é evangelizar, mas nem sempre a gente vai estar na rua ali, ministrando a palavra, com uma Bíblia na mão, pregando, né? A gente pode usar a rede social hoje eu alcanço muita gente, graças a Deus, através da minha rede social, através do meu canal do YouTube, através do meu Instagram, com aquilo que eu faço, né? Que é barbearia, colocar pratos capilar, mas as pessoas vê ali o que eu sou, entendeu? Eu sou barbeiro, sou evangélico, né? As pessoas podem ver ali a diferença. Eu posso levar uma palavra através da minha rede social, mostrar a palavra. Né? Eu sempre digo lá pro pessoal na igreja que o testemunho, ele é a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, né? Só que a maneira com que nós nos relacionamos com Deus também mostra para as pessoas através da maneira com que nós se relacionamos aqui na Terra com as coisas, né? Então, por exemplo, você se relaciona ali com o teu negócio, a maneira de você administrar o teu negócio, né? A mesma maneira com que você se relaciona ali com o teu negócio mostra como é que você se relaciona com Deus. Isso é o teu testemunho. Então, às vezes as pessoas são impactadas, como você mesmo disse aqui, da pessoa que veio perguntar se você era cristão, exatamente por causa disso, porque a pessoa olha para ti e vê que você tem uma maneira diferente de tomar uma decisão, tem uma maneira diferente de você até falar, de se comunicar, então ela logo entende, pô, esse cara se relaciona com Deus. E é interessante essa forma de ele se relacionar com Deus. E aí isso acaba criando interesse na pessoa de também querer se relacionar da mesma maneira, né? Porque ela vê a paz, ela vê essa coisa de não se preocupar demasiadamente com as coisas, né? Não ter essa preocupação excessiva, né? E essa forma de você se relacionar acaba incentivando que outras pessoas também queiram saber qual que é a fonte. Sim. Né? E aí elas acabam querendo conhecer Jesus. Eu acho que é a melhor maneira de evangelizar. O testemunho tem que falar mais alto que as palavras, né? Isso. Então, o testemunho da pessoa tem que falar mais alto do que muita palavra, do que muito falar. Lógico, a gente tem que pregar, tem que mostrar a palavra de Deus, mas o maior testemunho é a gente mesmo, né? É verdade. Então, seja na rede social, seja dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube, né? Hoje eu tô dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do YouTube. Não importa onde. Todos aqueles que me seguem me veem de alguma maneira que eu sou evangélico, sabe? Me veem que eu sou cristão. Pelo meu jeito de agir, pelo meu jeito de falar, às vezes um testemunho que eu conto, né? Então, automaticamente as pessoas vão sendo alcançadas. E tem pessoas também que às vezes vão nos deixar de seguir. Sim. Eu percebo, uma vez, que tem pessoas que estão nos seguindo que de repente deixam de seguir porque nós estamos postando alguma coisa relacionada à igreja, sabe? Sim. Então, ele é cristão, não vou seguir. Mas automaticamente, pessoas que estão precisando vão começar a nos seguir, que precisam de uma palavra de Deus, sabe? Ou pessoas, às vezes, que são evangélicos, mas não conseguem ter uma posição, vão começar a nos seguir. Então, a gente consegue atrair pessoas. Isso é muito bacana. Top demais. Então, e aí agora nós rematamos esse assunto. Vamos para a segunda parte do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre negócios. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. E é interessante que eu bato o olho em ti, eu já vejo um empreendedor nato em você já. Porque
O empreendedor é um cara que ele tá toda hora pensando uma maneira inteligente de ganhar dinheiro e não no sentido pejorativo, né? Porque o pessoal tem ainda um pouco de resistência a respeito disso, né? Principalmente crente. Misericórdia, mas vamos falar sobre isso. Isso aí vai caindo, essa escama vai cair do teu olho hoje, irmão. E o empreendedorismo é justamente isso, né? É você achar uma forma inteligente de você conseguir gerar receita, né? De alguma forma. E diferente do empresário, você não pega lá uma fórmula já testada, validada, e você aplica no teu negócio e você, né, mete ficha, né? Sim. O empreendedor, ele é um pouco mais ousado, ele pensa fora da caixa, né? E como que foi pra ti essa descoberta no mundo do empreendedorismo? Você já deu uma pincelada ali a respeito no começo, né? Foi muito difícil. E a parte do empreendedorismo, ela vem depois ou vem antes da igreja pra ti? Na tua conversão aconteceu depois? Na minha conversão, depois. Então depois que você aceitou Jesus, é que ativou isso dentro de ti? Ativou. Bacana, bacana. E como que foi esse start aí? Então, aceitei Jesus em 2007. Ali em diante, comecei a ter uma vontade de ter o meu próprio negócio, tá? Até mesmo por causa do testemunho do pastor que eu vi ele pregar. Sim. Então, aquilo lá me despertou algo, entendeu? Me despertou que eu podia fazer algo a mais, ter algo meu mesmo, né? Mas as condições a gente não tinha para poder iniciar. Então, em 2009 eu me casei, em 2010 eu montei meu primeiro negócio, eu e minha esposa, que era uma fábrica de salgado, mas em casa mesmo, sabe? Eu comecei a fazer salgados congelados e vender nos comércios. Até o meu sogro tinha um restaurante, lanchonete, e ele era o meu maior comprador na época, né? Pegava 600 salgados por semana, congelado grande. Então era o que me dava o sustento. E outros clientes que eu fui arrumando. Mas nessa data mesmo, 2009, foi 2010, eu fui cometido a uma enfermidade, onde me deu uma herpes ocular, e essa herpes ocular atingiu uma veia no meu cérebro, onde me paralisou meu lado esquerdo. Né? Então, até eu me recuperar levou muito tempo. Então, tudo que eu tinha de estoque, meu sogro pegou, e depois ali eu não tive mais condições de continuar. Então, voltei para padaria, que era a minha profissão. Mas sempre com aquela vontade, sabe, de ter alguma coisa própria, Mas o problema nosso, cristão, é que às vezes a gente tem a vontade, mas não tem a ação. Em Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Se nós for estudar sobre isso, a fé sem obra, ela é morta, a gente vai ver que essa obra é uma ação, é um movimento, né? Traduzindo, essa obra é uma ação, movimento. Nós, como um bom pentecostal, eu pensava que essa obra era a obra de Deus. Então, tinha que ter fé e não fazer a obra de Deus. Não fazia o máximo a obra de Deus, sabe? Depois eu comecei a estudar a palavra de Deus, e Deus começou a me dar uns start, e comecei a descobrir que essa obra é uma ação. Então isso quer dizer que tudo que eu faço, não adianta eu ter fé e não ter uma ação. Sim. Sabe? Então eu tinha muita fé. Deus pode me dar um negócio, Deus pode me abençoar e me prosperar. Eu sei que eu posso ofertar e Deus me abençoar, que Deus abençoe. Entrega o batismo, Deus protege a minha casa. Eu abençoo a obra de Deus. A minha fé é enorme, mas e a minha ação? O tamanho da minha ação não era o mesmo tamanho da minha fé. Minha fé é enorme, mas a minha ação era pouca. Em 2017, isso. Eu tava vou dizer assim, a pior época da minha vida ministerial, espiritual não. Mas assim, com o meu eu, sabe? Hey. Eu cheguei na pior época do meu eu. Eu me olhava, 27 anos, eu consagrado evangelista, dirigia a igreja, tinha ministério, tinha cargo, pregava, né? Tudo aquilo que Deus me prometeu, Deus estava fazendo na minha vida, mas ao mesmo tempo eu me olhava para trás e via, poxa, não consigo sair de dentro de padaria, entendeu? Nada contra de ser um padeiro, confeiteiro, uma profissão excelente. Sim. Mas a minha mentalidade, na época, eu não conseguia fazer eu desenvolver, não conseguia fazer eu crescer. E o que aconteceu? Eu estava numa palestra, um amigo meu, psicólogo, o Jonathan, e ele estava pregando sobre saúde mental, sobre saúde na mente.
E uma da questão era sobre emprego, né? Que se tu não tá muito bem no teu emprego, muito bem aquilo que você faz, é melhor tu pedir a conta, sair e começar algo novo do zero, do que tu se matar, porque tu não tá contente com aquilo que tu faz, vai te matando, sabe? Então eu tava um período assim que eu não conseguia crescer mais. O máximo que eu podia ter crescido, eu cresci, ou me tornaria um técnico de panificação, e na época, 2017, se tornar um técnico de panificação, eu ia ganhar o que eu ganhava na padaria que eu trabalhava. Sim, que eu saí pra pesquisar. Aí eu falei pra minha esposa, preciso mudar. Eu comecei a procurar curso, achei o curso de barbeiro. Primeiro eu tinha achado o curso de máquina pesada, sabe? Eu olhei assim, vi que não era a minha cara, mas o salário estava legal. Pensei, eu vou fazer esse curso. Aí eu, continuando pesquisando, achei o de barbeiro. Falei pra minha esposa, vou fazer esse curso de barbeiro. Ela olhou pra mim e falou, mas de barbeiro, amor? Falei, sim, de barbeiro, porque é algo manual. Então, como trabalhar panificadora, padeiro, confeiteiro, então é algo manual também. Bem que deduzir que eu ia me sair bem. Que pra mim não serviria ficar na frente do computador, entendeu? Ficar no escritório, algo assim relacionado a ficar sentado não serviria, tem que ser manual. E eu fiz esse curso. E quando eu fiz esse curso, comecei a trabalhar na área. E eu percebi que ia demorar muito tempo para me tirar o salário que eu ganhava de dentro da padaria. Que eu era um profissional na área de padaria e confeitaria. Então ia demorar eu tirar aquele salário, mas eu precisava sair de dentro daquele meu serviço, aquele meu círculo, aquele meu ciclo. Aí o que aconteceu? Eu estava já trabalhando das 4 da manhã até meio-dia na padaria, da 1h30 até 8, 7 horas da noite na barbearia, fazendo bico, para poder pegar agilidade. E eu fui pesquisar algo para mim poder acrescentar, para poder entregar mais para o meu cliente. Sim. Eu achei o curso de barbeiro, de prótese capilar. E na época eu fui estudar sobre prótese capilar, não tinha ninguém que trabalhava na região. Mais perto que ficava de mim era o único que era de Itajaí. Uma clínica antiga que trabalha com prótese capilar, Itajaí, os demais, tudo muito mais longe. Eu vi como uma oportunidade. Sim. Aí eu falei com a minha esposa se interessou, fui falar com o dono da barbearia, o dono da barbearia meio que esfriou. Eu falei, não, vou fazer esse negócio. Eu vou fazer esse curso. Então, eu comprei o curso, saí de Itapema, fui para Minas Gerais fazer o curso, e quando eu fui fazer o curso, já estava com a barbearia montada, sem condições, irmão. Sem condições de código, eu não tinha dinheiro sobrando. Nós pegamos um consórcio que a gente tinha na época, contemplamos esse consórcio para poder se livrar do consórcio, para poder pegar o dinheirinho que sobrava para poder iniciar. Montei na condições que eu tinha, sabe? Não sei, eu acho que tu não pegou a primeira antes da reforma a barbearia, né? Não, acho que eu não cheguei. Tu já pegou depois da reforma. Depois. Então eu iniciei nas condições que eu tinha, na maneira que eu tinha, e botei lá com barbearia e prótese capilar. Então não tinha ninguém que trabalhava barbearia e prótese capilar dentro do Brasil, ninguém botava na frente barbearia e prótese capilar. Eu pesquisei, onde eu fiz o curso não tinha barbearia e prótese capilar, não tinha dentro do Brasil. Eu pensei, vou botar barbearia e prótese capilar, e botei barbearia e prótese capilar. Tanto é que o rapaz o rapaz que eu fiz o curso com ele em Minas Gerais, depois que ele viu minha divulgação barbearia e prótese capilar, ele mudou dele para barbearia e prótese capilar também. Entendeu? Então começou um movimento aí dentro da prótese capilar dentro da barbearia, e botando lá mesmo barbearia e prótese capilar. E foi aonde foi a minha, vamos dizer assim, onde eu acertei. Nos primeiros 4 meses com a barbearia aberta, eu ainda estava na padaria. Tinha um barbeiro que ficava de manhã até a tarde, e eu ia só depois da tarde. E comecei a batalhar, divulgar. Uma coisa que eu não gostava, não suportava, era mexer em rede social. E eu fui obrigado a aprender a mexer em rede social, porque eu precisava alcançar cliente. E comecei a divulgar sobre prótese capilar. Então, ali iniciou aquilo que Deus estava preparando para colocar na minha mão. Mas eu tive a minha ação. Isso. Entendeu? Eu tive que ter ação, porque a fé sem obra, ela é morta. E 3 meses com a barbearia montada, eu fechei meus 3 primeiros clientes de prótese. Então, quando eu fechei 3 meses, meus 3 primeiros clientes de prótese, eu falei, tá na hora de eu pedir a conta. Pedi a conta na padaria. Meu patrão falou, tu tem certeza, Alex, tu quer fazer isso? Tanta barbearia abrindo dentro da cidade, né? Porque em 2018 tava abrindo muita barbearia dentro da cidade. Eu, não, tenho certeza. Fizemos um acordo,
saí da padaria, então dali por diante fiquei só na barbearia, focado nessa área de prótese capilar. Então ali foi o início, sabe? Mas eu vejo assim, todo o meu início só teve porque eu tive uma ação. Entendeu? Porque às vezes a gente fica sonhando com algo, mas a gente não tem a ação, porque a gente põe muita fé, mas se esquece da nossa ação, sabe? Deus nunca vai fazer algo sem antes nós se movimentar. Pode ver em toda a Bíblia. Deus sempre faz algo depois que alguém se movimenta. Deus nunca vai fazer antes de alguém se movimentar. É sempre a gente tem que se movimentar para depois Deus fazer. Porque aqui na terra não move o céu, não é o céu que move a terra. É nós que conseguimos mover o céu, conseguimos movimentar as coisas espirituais de Deus. Então tudo começa por nós. Verdade. E essa ação, às vezes você vê que a pessoa ela tem essa dificuldade de agir, ela tá paralisada pelo medo, né? Só que o problema é que o medo também é uma coisa que vem por nós não acreditarmos em quem nós realmente somos em Deus, né? A nossa identidade, né? Que eu tenho certeza que quando você viu essa oportunidade, tu já tava ali no teu coração, não, isso aí é algo que Deus ele tá me mostrando que é para que eu invista nisso, para que eu caminhe nisso, e você creu e foi, entendeu? E essa confiança, né? É muito difícil a gente conseguir realmente desenvolver, né? Porque o medo ele vai nos paralisar. E o medo, ele também não é um sentimento ruim. Ele só é um sentimento ruim quando ele estiver nos bloqueando a ponto de nós não conseguirmos... Não fazer mais nada. Exatamente. E não tomarmos posse daquilo que está preparado pra gente, né? E muitas vezes medo eu senti, imagina. Eu não tinha dinheiro sobrando, entendeu? Exatamente. Tanto é que eu não saí da padaria. Eu fiquei na padaria porque eu tinha um salário garantido. Sim. Né? Porque eu tinha um medo, né? Claro. Mas eu não deixei o medo me travar. Eu fiz da maneira, comecei na maneira, na condições que eu tinha, pensando sempre de melhorar, né? Sempre de crescer, de evoluir. E graças a Deus que deu certo, porque quando a gente se movimenta, Deus se agrada nisso, sabe? Isso. Porque eu vejo muita vez as pessoas querendo que Deus faça para ela, mas Deus nunca vai fazer aquilo que é pra gente fazer. Isso. Aquilo que é possível, eu faço. E o impossível Deus faz. Aquilo que é impossível. Agora, aquilo que é possível, a gente tem que fazer. A gente tem que correr atrás. A gente tem que se movimentar. E é muito legal que na palavra de Deus, que quando Deus chama os discípulos, chama Pedro, Pedro está numa frustração, que não tinha pescado nada uma noite toda. E o que acontece? Jesus manda ele lançar a rede. E quando ele puxou, tinha o peixe. Mas quem lançou a rede? Foi Pedro. A ação de Pedro. Entendeu? Então Deus nunca vai colocar peixe na tua rede sem antes você lançar. Isso. E muitas vezes a pessoa quer o peixe e não quer lançar a rede. Entendeu? E lançar a rede dá trabalho. E imagina Pedro a noite todinha, que não tinha pescado nada, uma noite todinha, de manhã cedo, já pronto, já estava lavando a rede, vai dizer a palavra, já estava lavando a rede, pronto para ir embora, descansar. Aí vem Jesus, aí nem conhecia Jesus, vai lá, volta pro alto mar, então tem uma distância na terra. Vai lá e lança a rede do lado direito. É um trabalho, irmão, não é fácil não. E é interessante que nessa mesma pegada aí, foi quando ele também andou sobre as águas, né? E é interessante que quando ele começou a afundar, ele afunda... E ele começa a afundar porque começa a tempestade, começa o vento, ele começa a afundar, ele começa a temer. E eu creio que esse afundar dele não é pela questão do vento em si, ou das circunstâncias começarem a vir contrário, mas é porque por ele ter duvidado de que quem mandou ele andar sobre as águas foi Jesus. Sim. Cara, Jesus mandou você andar sobre as águas, entendeu? Não foi lá o Zé, não foi lá, né? Não foi qualquer pessoa, foi Jesus, cara. Então, eu acho que ele começa ali a afundar justamente porque ele duvidou da palavra do mestre. Ele duvidou de quem ele realmente tinha mandado ele andar sobre as águas. Então, é um pouco disso, sabe? De a gente, às vezes, quando vem a adversidade, a gente começar a duvidar. Mas será que esse projeto é de Deus? Não coloca a tua expectativa no projeto, cara. Coloca a tua expectativa naquele que mandou você desenvolver o projeto.
Confia em Deus. Se Deus mandou você ir, é sobre a palavra dele que tu tá indo. Não é sobre aquilo que você acha que vai dar certo, sabe? E é mais ou menos isso. Olhando para Deus, não olhando pro projeto. Exatamente. Tu tem um projeto na mão, mas tu vai olhar para Deus, não olhar pro projeto que tá na tua mão. Então tem uma diferença muito grande, sabe? Tu ficar convicto naquilo que você tem na mão, querer a certeza daquilo que tu tem na mão e tu olhar para Deus. Então a nossa certeza sempre tem que estar em Deus. Verdade. Porque é Deus que faz. Por mais que nós vamos fazer toda a ação, eu sempre vejo Deus colocando a mão em tudo, sabe? Abençoando em tudo que a gente vai fazer. É que essa capacidade, por mais que nós podemos estudar, por mais que nós podemos entender sobre o negócio, essa possibilidade de a gente ter acesso a isso e conseguir adquirir esse conhecimento é para a glória de Deus, entendeu? Sim. Nós somos livres, né? Por causa dele, entende? Então não tem como eu não, no final das contas, não dar a glória para Deus, porque é dele toda a glória, né? Eu sou totalmente dependente dele. Se ele não tivesse me dado essa mentalidade, Sim. nós não conseguiríamos alcançar os nossos objetivos, né? Eu costumo dizer mais ou menos assim: tudo que eu faço e tudo que Deus me abençoa não é por mim, é pelo próximo. Isso. Entendeu? É sempre pelo próximo. Tu vai olhar a Bíblia Sagrada, Deus levantou Moisés não por ele, mas pelo próximo. Exatamente. Jesus morreu na cruz do Calvário não por causa dele, mas por causa de nós. Isso. Então tudo é pelo próximo, entende? Então se Deus nos abençoar, se Deus nos enriquecer, não é porque eu sou bonitinho ou porque a gente é legal, mas é porque Deus está olhando que através de nós, através da nossa vida, nós podemos abençoar o próximo. Entende? Então não é nunca sobre a gente, é sempre sobre o próximo. E essa relação, né, de você entender que o propósito, ele não tem um fim em si, né, em si mesmo, né? Ele tem que ter um fim no próximo, como a gente está falando aqui. Porque se ele tiver um fim em mim mesmo, não tem sentido Deus fazer, né? Não tem sentido Deus ele concretizar isso na minha vida, né? Então é muito importante a gente ter bem claro isso na nossa mente. Porque aí às vezes a gente acaba amando mais as coisas do que a Deus. Essa é a verdade, né? Se nós pensarmos dessa maneira, né? Tipo, eu vou abrir um negócio porque eu quero ter uma boa vida, porque eu quero ter um bom carro, porque eu quero ter uma boa casa. Não que isso seja pecado, não é isso. Sim. Mas isso não pode ser o fim de tudo, né? Não. Daí vem ali onde Jesus falou, capítulo 6 de Mateus, o versículo agora não me lembro, mas que não podereis amar a dois senhores. Isso. A única vez na Bíblia Sagrada que vai aparecer outro Senhor além do Senhor nosso Deus é exatamente nessa hora que Jesus fala: não podeis amar dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Por que ele está falando isso? Porque ele tá frisando: teu amor não pode estar no dinheiro. Entendeu? Não pode estar no dinheiro. O teu amor não pode estar na tua riqueza, daquilo que você recebe. Então não pode estar no teu carro, não pode estar na tua casa, não pode estar naquilo que você está construindo, não pode estar na tua empresa ou ali na minha barbearia, não pode estar na barbearia. Meu amor está em Deus. Então aquele que está ligado com Deus, ele automaticamente é generoso para poder abençoar outras pessoas, entende? Então eu vejo o quê? Vou trazer para o meu negócio, barbearia. Minha barbearia crescendo, eu consigo abençoar outros jovens, outras vidas. Sim. Ou seja, eu consigo ter outros barbeiros ali trabalhando. Outros vão ganhar ali. Então não é somente sobre mim, é sobre eles também. Sobre quem está trabalhando comigo, quem está ali envolvendo. Se o meu negócio crescer ainda mais e expandir cada vez mais gente vai ser abençoada através desse negócio, né? Através do nosso negócio. Daí entra um ponto que eu sempre reflito muito na minha vida, e também às vezes eu observo a falha de alguns, que às vezes Deus está abençoando tanto, mas o empresário não consegue abrir a mão para abençoar o seu funcionário, sabe? Aquele que está trabalhando lá com ele. No meu caso, meus barbeiros são colaboradores, né? São independentes, ganham por comissão. Mas eu posso dar algo a mais para eles, eu posso abençoar com alguma coisa. Vamos lá hoje, sábado, vamos lá almoçar comigo, vamos lá pagar o restaurante. Eu poder abençoar cada vez mais. Sim. Então, se o meu coração está em Deus, meu coração sempre está disposto a abençoar outras pessoas. Agora, se o meu coração está realmente do dinheiro,
Se o meu Deus é o dinheiro, nunca vou conseguir abençoar outras pessoas. Sim. Porque aquele que está com Deus, ele é grato. E aquele que é grato, ele entrega. Uhum. E também falando sobre isso, sobre você ajudar outras pessoas, você também lançou um curso, né? Que é também sobre prótese capilar, né? Sim. Então é interessante, até você fez o curso, você foi lá em Minas Gerais, foi, né? Para fazer o curso e agora você está disponibilizando esse curso aí também no digital, né? Tá desenvolvendo esse curso, muito bacana isso também. Cai nisso que você tá falando, de você abençoar, abençoar outras pessoas. Sempre com o intuito de poder abençoar outras pessoas. Que o que acontece? Em 2019, as pessoas começaram a pedir para mim o curso. Isso aqui da região. E viram que eu trabalhava, perguntavam se dava o curso. No começo eu comecei a falar que não. Aí quando comecei a ver que tinha muita gente perguntando, eu pensei, poxa, se as pessoas estão me perguntando, é porque elas se interessam por aquilo que eu faço. Sim. Elas querem aprender aquilo que eu faço. Então por que eu não dou o curso, entendeu? Aí foi onde eu montei o primeiro seminário de prótese capilar em 2019. Em 2019 eu fiz 4 turmas, se eu não me engano. 4 turmas. Foi 3 ou 4 turmas em 2019 de prótese capilar, ensinando sobre prótese capilar. Então foi algo muito legal, assim, que veio gente de cidade vizinha, Itajaí. Eu tenho aluno em Itajaí, tenho aluno em Balneário, tenho Tijucas, Porto Belo, perto de mim. Muitas pessoas olharam para mim e falaram, tu tá louco, Alex? Se fosse lá aprender a fazer o curso, fosse lá no outro lado, tá tu aí sozinho, agora tu tá ensinando para outras pessoas também, entendeu? É a visão, né? É a visão curta. A minha visão era o quê? Se eu tivesse mais pessoas que aprendesse também, mais pessoas fazendo, automaticamente mais pessoas iam conhecer a prótese capilar. Sim. Né? Então, automaticamente, as pessoas conhecendo a prótese capilar, eu ia ter mais possibilidade das pessoas me conhecer. Sim. Entendeu? Então, eu não fiquei egoísta de querer só pra mim. Mas, lógico, né, que eu ganho pra isso. Né? O curso não é de graça. Sim, claro. Mas automaticamente eu tô abençoando a vida deles. Sim, claro, com certeza. Eu tô entregando aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, aquilo que eu aprendi. Sim. Né? E quando veio a pandemia 2020, então eu fiz o meu último curso presencial e veio a pandemia. Eu botava como seminário, né? E veio a pandemia. Então depois não consegui Fechou mais. tudo. Tudo fechado. E já muita gente vinha me pedir do curso online. Mas eu tinha um bloqueio com online. Como é que a pessoa vai aprender com online, entendeu? Como é que a pessoa vai desenvolver isso? Sim. Que é uma técnica. Ter a maneira. Como é que a pessoa vai fazer se botar a mão sem... Então eu tinha essa grande preocupação. Então, novamente, de tantas pessoas me pedirem se eu tinha online, eu pensei, eu vou montar online, vou desenvolver algo aqui bacana para que as pessoas venham aprender. E eu desenvolvi, então, por online... Né, o curso de prótese capilar, desenvolvi tudo do online, onde hoje a gente tem alunos espalhados por todo o Brasil, na Inglaterra e na Suíça. Uau, que com mais? o curso online. Ou seja, a internet me conseguiu alcançar muito mais gente. Né? Tipo, no presencial, eu tive aluno que veio de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, do Oeste Catarinense, de São Paulo, que vieram no presencial fazer o curso comigo. Sim. Mas só que com o online facilitou que as pessoas não precisam vir até aqui. Meu curso está ali com elas. E hoje eu consegui chegar ao online como algo mais interessante do que o presencial. Eu vou falar o porquê. Porque o online está ali o curso todo. Então, quando tiver qualquer dúvida, está ali. Diferente de eu quando eu fui fazer o curso presencial, ou dos meus alunos que vieram fazer o presencial comigo, que fizeram o curso, mas tem a apostila, tem as notações, né? Aí aquilo que tu fica na memória. E quando é algo branco? Sim. O online não, o online tá ali. Tá ali então, na mão, né? Eu consigo enxergar hoje o online como, vamos dizer assim, melhor do que o presencial. Entendeu? Porque tá ali todo o conteúdo, tem um suporte, a gente tem um suporte de tira dúvida, então o aluno tem alguma dúvida, ele manda mensagem pro nosso suporte responde. Então é algo muito rápido, sabe? E não fica desamparado. E cresce muito. E é interessante, você comentou ali no começo, do pessoal questionar, pô, você poderia ter ficado contigo esse conhecimento, guardado para ti, você ia ser o único aqui na região
E tá tudo certo, né? E como a gente tem essa mentalidade, e eu acho que é uma questão não somente do povo cristão, mas também o brasileiro, ele tem essa mentalidade de que você não pode ver o outro crescer. Tudo aquilo que você aprende, você tem que reter para você, sabe? Essa coisa de represa, a gente tem muito dentro de nós, né? Não consegue entregar, né? Isso, e não consegue derramar sobre os outros. E isso a gente vê muito claro nas igrejas também, né? Sim. A gente vê essa blindagem que às vezes a gente cria, né? Com certas questões. Não, eu não posso ensinar essa pessoa a fazer determinada coisa, porque senão ela vai pegar meu lugar. A gente tem muito disso, né? E como que isso é tão grande na nossa mente, né? Porque como tu mesmo disse, às vezes a gente foca muito no palco, entendeu? Não no holofote, né? Você poderia se tornar aí o cara mais conhecido na região como o precursor disso, a única pessoa que faz isso, né? Mas não, você escolheu ser o cara que tá no bastidor, enviando outras pessoas fazer aquilo que você aprendeu. Eu acho que isso é o mais gratificante, entendeu? E é o que Jesus ele nos ensina na palavra dele, né? De nós sermos essa pessoa que vai aprender tanto, vai adquirir tanto, vai suar tanto por um propósito, a ponto de nós transbordarmos e queremos derramar isso sobre a vida de outras pessoas, e depois, quando tudo isso passar, a gente vai continuar vivo na mentalidade dessas pessoas, no pensamento dessas pessoas, porque a gente ensinou. Sim. É a forma mais eficaz de marketing, né? Porque o que é marketing? É você ser lembrado. Sim. E qual é a melhor forma de você ser lembrado? Que é ensinando as pessoas, entendeu? Você sendo aquela sementinha, né? Que colocou aquele conhecimento dentro da pessoa e a pessoa foi. E cresceu, às vezes, vai crescer mais do que você e tá tudo bem. Não tem problema, né? Faz parte da vida. Isso. O próprio Jesus disse isso aos discípulos, né? E isso é legal ver outras pessoas que estão desenvolvendo também, entendeu? Então, outras pessoas que estavam na mesma situação do que eu, né? Dentro da barbearia e vendo que eu não ia conseguir ter uma renda bacana. Sim. Então, pegar a prótese capilar como uma oportunidade de poder ganhar mais. É uma oportunidade de poder ganhar mais. Tá entregando um serviço a mais. Não é somente cortando o cabelo, sabe? E fidelizando o cliente. E o legal que do curso, gente, que quando eu comecei a fazer isso, até minha esposa, né, falou, tu vai fazer isso. Falei, vou. Tu vai entregar aquilo que tu aprendeu. E quando eu decidi fazer o online, as pessoas que me auxiliaram falaram, tem que botar conteúdo. E eu comecei a liberar conteúdo no YouTube, no Instagram. Comecei a liberar, no Instagram não tanto, que eu libero mais no conteúdo mesmo, eu libero mais no YouTube. Sim. Mas comecei a liberar. Minha esposa falou, tu vai ensinar, tu vai botar no YouTube como fazer? Eu falei, vou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que lançar a semente sobre as águas. Então, a gente lança a semente e depois de algum tempo nós vamos ver aquilo que nós semeou. Isso aí não é somente na questão de oferta dentro da casa do Senhor. Sim, isso aí é tudo na nossa vida. Então, eu estava semeando meu conhecimento e entregando sobre a vida de pessoas. Que quando eu fiz o meu curso de prótese capilar, e eu precisei do YouTube, eu fui pesquisar o YouTube. A maior ferramenta de pesquisa, né? Quer aprender, tem tudo no YouTube. E eu fui pesquisar sobre algumas dúvidas que eu tinha sobre a prótese capilar. E eu não achava nada, gente. Ninguém ensinando dentro do Brasil como resolver o problema que eu tinha. E daí o que aconteceu? Quando eu montei o curso, eu pensei, aquilo que eu tinha dúvida, o problema, eu vou começar a gravar os vídeos e vou lançar no YouTube. Que eu pesquisava ali, eu tive a ideia do que? Até eu fui inteligente, vamos dizer. Eu botei lá prótese capilar Estados Unidos, que foi onde foi criada a prótese capilar. Então, eu olhando lá o pessoal fazendo sem entender nada, eu conseguia entender o que ele estava fazendo, entendeu? Sim. Eu conseguia entender, né? no visual. Aí eu pensei, não, vou pegar e vou lançar isso aí. Vou lançar. E o interessante é que eu tinha um número X de cliente quando eu comecei a fazer o curso online. Quando eu comecei a dar o curso geral. Já 3 meses, 4 meses eu fazendo o curso, me ligou me mandar mensagem um número. Preciso marcar, vocês trabalham com prótese capilar, preciso marcar a avaliação para fulano de tal. Eu já pensei, a pessoa de vez de ligar,
mandando para marcar mensagem, tem alguém agendando mensagem. Passou o nome, opa, esse nome é grande. Entendeu? E o cara veio na minha barbearia. E eu conversando com ele, gente, ele saía de Itapema, ia para São Paulo colocar prótese capilar e fazer manutenção. Ia para São Paulo. E através de eu dando curso, ele viu que eu tava dando curso. Ele pensou que se o cara tá dando curso, o cara é bom. Autoridade, né? É autoridade. Se ele tá dando curso, ele é bom, vou testar. Porque até então, que ele viu que eu não dava curso, não deu nem bola. Depois que ele viu que eu tava dando curso, ele pensou, se o cara dá o curso, ele entende o que ele faz. E veio, então, a semente que eu lancei me fez ver um cliente, gente, que me abençoa muito. Me abençoa muito, né? Eu abençoo ele com a prótese e me abençoa com o meu retorno. E cliente, assim, que eu nunca imaginei que entraria na minha barbearia. E do jeito que era minha barbearia antes, né, antes da reforma, que eu não tinha a sala de prótese capilar. Hoje eu tenho uma sala própria para prótese capilar. Na época não, na época eu botava uma divisória que dividia minha bancada para o pessoal não olhar o que eu estava fazendo ali. Entendeu? E mesmo assim ele confiou em mim e acreditou porque eu dava o curso. Se eu não desse o curso, ele não ia confiar de jeito nenhum. Top, né? Então, porque eu entreguei, eu colhi. Massa demais. E até hoje, assim. E no YouTube que eu libero conteúdo, que eu pensei que eu ia alcançar barbeiro, né, cabeleireiro, para fazer curso, a minha intenção era essa. E hoje o YouTube me traz cliente, entendeu? Traz cliente. Eu tenho um cliente que veio do Rio Grande do Sul para botar prótese capilar comigo. Eu tenho um que tá para vir de Mato Grosso para botar prótese capilar comigo. Eu tenho cliente nos Estados Unidos que comprou prótese capilar nossa de envio por causa do YouTube, de Natal, os outros lados, Minas Gerais, o outro lado lá de cima do Brasil também. Tudo por causa daquilo que eu tô liberando. É isso. E se eu não liberasse? Lei da semeadura, né, irmão? Se eu não liberasse, não teria esses clientes, nem me conhecer. É isso aí, top demais. Bom, eu acho que por hoje é isso. Teria assunto para um segundo podcast, talvez aí. Mas vamos marcar, vamos fazer um que ficou muito bacana. E eu gostaria que você divulgasse pro pessoal as suas redes sociais, desse aí umas considerações finais aí e usa aí essa plataforma para divulgar o seu serviço e também falar um pouco aí das agendas. Você prega também a palavra, evangelista, fica à vontade. Então, pessoal, minha barbearia fica na rua 406, número 348, sala 2, né? Próximo ao panificador de Chubim. Né? Bem fácil de achar, barbearia Senhor Alex, sr.alex, tá? Se vocês querem nos seguir no Instagram, sr.alex, esse é o meu Instagram, meu, né? Pessoal, onde eu divulgo sobre prótese capilar, onde eu falo sobre Jesus, falo sobre Deus e mostro aí um pouquinho do meu trabalho do dia a dia. E tem também o Instagram da barbearia, Senhor Alex. E quem quiser aí nos acompanhar no YouTube também, Alex Alexandre Prótese Capilar, tá bom? Acho que é isso. E a gente prega, se precisar da gente pregar, levar uma palavra, né? Quem sabe um bate-papo na igreja também, a gente entrega aí aquilo que Deus coloca dentro de nós sobre a vida da pessoa. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus Obrigadão. abençoe, tá? Amém. Vamos marcar o próximo aí. Em nome de Jesus. Obrigadão. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muito obrigado por estar aí até o final. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo. Eu cheguei até o final. Não esqueça de curtir, tá bom? Esse episódio. Curta esse episódio e se inscreva. Porque assim, gente, a gente vê ali os números do nosso YouTube e a gente tem visto que vocês estão assistindo e vocês não estão se inscrevendo, gente. Se inscreva aqui, nos ajude a aumentar o alcance desse canal aqui, aumentar o alcance desse projeto, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando a abençoar muitas outras vidas, tá bom? Então não se esqueça, agora quarta-feira vai ter episódio, tá bom? Toda quarta-feira vai ter um episódio novo e sexta também, às vezes tem, às vezes não. Então, para você saber, você ser notificado quando nós estivermos ao vivo, é só você ativar o sininho das notificações, tá bom? Siga também as nossas redes sociais, tá? Nós vamos criar aí um novo Instagram, tá bom? Pro NaçãoCast. Fica antenado aí que a gente vai colocar aqui na descrição. Então você pode estar seguindo esse novo Instagram aí
que é um conteúdo exclusivo aqui do nosso podcast, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!